os vícios e as más amizades destruíram a minha família. Desde criança, eu era criado pela minha avó, né? Porque os meus pais eram separados. E a minha avó, ao longo da vida, ela descobriu uma doença. E aí, com o tempo, ela veio a falecer. E eu fui morar com meu pai. Aos meus 13 para 14 anos, resolvi sair de casa. Resolvi sair de casa porque eu achava que eu já era independente. Onde eu conheci minha esposa, né? Que eu achei na minha esposa um afeto de mãe e pai. Não vi na minha esposa um relacionamento de marido e mulher. Sim, um afeto de mãe e pai. E aí morei 2 anos na casa da minha sogra, né? Até que então, por 17 para 18 anos, a minha esposa engravidou. Só que a minha mente era de um adolescente, sem rumo, sem uma palavra amiga de um pai, de uma mãe, sem uma orientação. E com o decorrer do tempo, em um certo momento eu conheci os vícios. Eu achei que os vícios iam me acolher, amizades, a minha família eu já não via como mais nada. Tudo para mim era amigo, as amizades. Foi onde eu vim me afundando, aquele vazio aumentando e eu descontando esse vazio tudo nas drogas, na bebida. Chegou um certo momento que eu não vivia mais para minha família, eu só vivia para as drogas e a amizade. Eu saía para trabalhar e não tinha horário para voltar para casa. E aí, um certo momento, cheguei em casa totalmente drogado, bêbado e virado 3 dias. E eu deixei uma droga cair no chão. E quem pegou essa droga foi uma filha minha, pequenininha. Só que eu estava tão alcoolizado que eu não vi que eu deixei cair. Só a minha esposa falou para mim, ó, tô indo embora, porque eu não aguento mais essa vida, né? E depois a gente conversa. Naquele momento eu falei, tá bom, porque eu tava sob o efeito do álcool, da droga. E aí quando foi no outro dia que eu caí em si, eu falei assim, eu não aguento mais. Eu vou perder minha família por causa dos vícios. E eu fui trabalhar nesse dia. E eu fui trabalhar no alto de um prédio, de uma escola. E aquela depressão, aquela angústia. E eu via que pra mim não tinha mais jeito. Falei assim, se eu sou desprezível pro meu pai, pra minha mãe, se eles não me amam, eu encontrei a minha esposa, mas tá do jeito que tá, prefiro a morte. E aí eu comecei a ingerir bebida, ingerir droga, trabalhando. Foi onde eu decidi me matar. E quando eu cheguei ao ápice do prédio, assim, da ponta do prédio, eu tentei se jogar, mas eu não consegui. Eu não consegui porque veio uma voz dentro de mim falando assim, pra você tem jeito, basta você querer. E aí eu desci do alto do prédio e liguei pra minha esposa. Falei, ó, eu quero só mais uma chance. Só me dá mais uma chance, porque eu não aguento mais viver. Você, pra mim, foi você que me acolheu. Então, se eu perder você, não tem por que eu viver mais. Ela já ia na Igreja Universal. Só que por conta do meu trabalho, de amizades, eu sempre ouvia falar mal da Igreja Universal. Eu já cheguei em outras denominações, mas também nunca deu certo. Foi na onde eu cheguei na Igreja Universal. E eu já com a vida totalmente destruída, já não tinha rumo, já não tinha o que fazer. Eu cheguei próximo ao altar e pedi socorro a Deus. Que se fosse para mim não sair dali com a ajuda dele, eu preferia a morte. Aquele dia, quando eu saí da igreja, eu já saí totalmente diferente. Eu já consegui chegar em casa e conversar com a minha esposa. Falou, tô decidida a mudar, volta para casa. Eu já arrependido, eu e minha esposa, a gente resolveu se casar no altar, né? A gente se casou no altar. E aí logo mais eu decidi me batizar nas águas. Já não tinha mais vício, só que eu não tinha o Espírito de Deus, a mente de Deus. Foi quando a gente, numa quarta-feira,
a gente assistindo uma programação do bispo, e aí ele falando se a gente tivesse sendo fiel com Deus, seguindo os passos de Deus, a gente fizesse uma prova com Deus. Foi quando eu cheguei na igreja, nessa quarta-feira, na busca pelo Espírito Santo, eu recebi uma unção do óleo, e eu fui nessa quarta-feira decidido a entregar o meu tudo, Quando eu cheguei lá, na hora da busca, eu falei, meu Deus, a minha vida está aqui. Foi quando, naquele momento, eu orando, buscando a Deus, eu recebi o Espírito Santo naquele momento. Uma quarta-feira. Quando eu abri os olhos, eu queria sorrir, falar com todo mundo. E aí minha esposa orando do meu lado, eu tentando chamar ela, falar, amor, eu recebi o Espírito Santo. Foi muito gratificante. E acabou a reunião, eu fui no altar e agradeci a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo. Hoje a minha vida com o Espírito Santo ela é totalmente transformada. Eu e a minha esposa servimos a Deus, eu e os meus filhos somos amigos hoje. Antigamente, quando eu vi o Bispo Macedo na televisão, eu via ele como um demônio, enganador. Hoje, quando eu vou numa reunião do Bispo Macedo, para mim é muito gratificante. Foi através da palavra dele que eu recebi o Espírito Santo. É muito forte. Hoje o meu maior prazer é falar de Deus. O meu maior prazer é quando eu vejo uma alma sofrendo. Eu falo, ó, se você entregar sua vida para Jesus, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Hoje em dia, para mim, não importa ter carro, dinheiro, casa, nada. Eu tendo Deus junto comigo, para mim é tudo. Daquele vazio que eu tinha lá atrás, hoje eu sou cheio do Espírito de Deus.